Pronto, gente. Respondendo a sua pergunta agora, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto. David, seguinte, Solar 2D é o Corona Simulator, tá? É, Antigamente ele era conhecido como Corona Simulator, mas hoje em dia ele é mais conhecido como Solar 2D. Foi feita essa migração, tá? É a mesma. Então, nesse momento, quem não baixou, nós vamos baixar agora, tá? Vamos ver a engine desde o começo. Eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos ver aqui bem legalzinho como fazer para baixar ele, tá? Que como eu falei anteriormente, hoje começa a parte boa. A gente vai começar a executar, a fazer o trabalho com o VS Code junto com o Solar 2D. E aí vocês vão ver que à medida que a gente for salvando no nosso código, o Corona Simulator carrega aquele código e transforma aquelas linhas de comando em algo visual para a gente poder conseguir vislumbrar como vai ficar nosso código, tá? Então no primeiro momento a gente vai fazer as primeiras impressões, né? Que a gente vai ter, vamos iniciar nessa parte nova agora. Tudo que foi visto para trás, tudo que foi visto para trás serviu como base, tá? Então hoje chegou o momento que a gente vai realmente começar a fazer o negócio valer, tá? Vai começar a ficar bem mais interessante, beleza? Então assim, ó, vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Pra gente começar a tela cheia. Então, o Victor chegou agora. Eu estava falando aqui que hoje, né, nós vamos começar a ver a questão do Solar 2D, tá? Que é o antigo Corona Labs, tá? Então, nesse endereço aqui, que eu vou colocar no chat, vocês poderão acessar aí, tá? O site em inglês, eu só fiz pedido para ele traduzir aqui, né? Só para a gente poder ter uma visão geral a respeito dessa engine, né? Isso que está ali, impressionante motor de jogo 2D. 2D, porque a gente vai trabalhar principalmente com o eixo X na horizontal e na vertical o eixo Y, tá? Por isso que ele é 2D. Então, ele é um mecanismo de jogo baseado em Lua, né? Com um foco em facilidade de interação e uso. Ou seja, ele tem uma boa união entre o código que a gente está desenvolvendo em Lua e já para rodar, tá? Ele como a linguagem de programação Lua, ele é um código totalmente aberto, tá? Que ele é derivado do mecanismo de jogo Corona SDK, que já foi bem estabelecido amplamente, usado anteriormente, por isso que hoje em dia, quando a gente fala de Corona Labs, a gente referencia o Solar 2D, porque o Corona Labs foi o percussor, foi o programa anterior a ele, já se chamava Solar 2D, que agora quando a gente abre o nosso sistema, ele fica, quando vocês instalarem no de vocês, ele ainda vai estar como Corona Simulator, tá? Ele vai estar o Corona Simulator no console, isso a gente vai ver o console, tá? E vocês vão ver que vai ter o Solar 2D Simulator, tá? Então, onde ocorre a mágica, assim pode-se dizer, é no Simulator, tá? Mas o console, que ficou com o nome Corona ainda, ele não é menos importante do que o console propriamente dito, tá? Então, aqui algumas outras informações que a gente tem na tela compartilhada, né? Mostrando que você, através dele, você desenvolve também para dispositivos móveis, desktops, TVs, baseados em código de iOS, tvOS, Android,
Android TV, macOS, Windows, Linux e HTML5, tá? Ele é baseado em Lua, aí ele já faz uma breve apresentação de Lua novamente, que é uma linguagem de script de código aberto, projetada para ser bem leve, rápida, e Lua é atualmente a principal linguagem de script em jogos que foram em jogos e foi utilizada em Warcraft, Angry Birds, Civilizations e outras franquias populares que a gente já viu anteriormente, né? Nos nossos slides e por aí vai, tá? Então assim, gente, quem não fez ainda o download do Corona, do Solar 2D, tá? Pode fazer agora através desse link que eu passei para vocês, tá? É o solar2d.com/hashtag. Aí bem aqui para vocês provavelmente deve estar aparecendo download. Ao clicar em download, ele vai te oferecer essa última opção, essa primeira opção, né? Baixar para o Windows. E a versão é a 2023 3692, tá? Então assim, ó, todo mundo aí já fez o download dele, tá tudo tranquilo. Tem alguém que não tenha feito o download dele para a gente poder fazer agora, para a gente começar a iniciar a utilização dele? Pronuncie-se agora. Se tiver uma dificuldade, compartilha a tela, a gente vai fazer essa instalação, eu quero deixar todo mundo alinhado, tá? Show? Certo. Ele é ok. Todo mundo ok então. Todo mundo já está instaladinho, belezinha, né? Beleza. Então vamos lá. Quando a gente abre o nosso Corona Simulator, ele vai exibir, Solar 2D, desculpa, ele vai exibir duas telas, tá? Como eu falei anteriormente, o Solar 2D Simulator, que é esse principal aqui, tá? Nesse Solar 2D Simulator, a gente teve aquele prévio aquele dia. Felizmente, inglês, tá? Não tem como a gente fugir. Da mesma forma como o Lua, apesar de ser uma linguagem 100% nacional, ela tá toda em inglês, que a gente já eu comentei a respeito com vocês que praticamente hoje inglês é a linguagem universal, tá? Então vamos lá, para a gente se ambientar com ele. Uma vez que ele esteja instalado na máquina e a gente abre ele, nós vamos ter aqui essas três opções: New Project, quando a gente vai criar um projeto novo; Open Project, a gente vai abrir um projeto que já foi criado; ou Relaunch Project, para ele poder também recarregar um projeto. E nesse lado direito aqui nós temos os projetos recentes, tá? Então, basicamente, quando a gente iniciar ele aqui, a gente vai agora, nesse primeiro momento, a gente vai em New Project. Nós vamos criar um projeto novo que vai servir de base para essas primeiras impressões que nós vamos ter aqui hoje em dia, na data de hoje, tá? Então assim, ó, quem quiser acompanhar, fazer ao mesmo tempo aí, pode fazer, tiver confiança de fazer. Quem acha que é melhor prestar atenção agora que eu vou estar explicando, que de forma mais pausada, ponto a ponto, e quiser depois rever a aula, não tem problema não. Só chegar depois lá, ó, manda aí a aula para mim, por favor, que a gente disponibiliza, tá? Então vamos lá. Só um minutinho, também corrido boa nova. Tá, não, era só a Cleusa avisando que ela provavelmente ia fazer um aviso em relação ao Recode, né? Que foi um dos nossos combinados que a gente teve na aula inaugural. É um curso à parte que vai complementar a carga horária do nosso curso como um todo. Ela estava avisando que ela não vai poder entrar hoje, ela tinha até me avisado que poderia vir entrar hoje, mas está meio corrido, então ela não vai conseguir, deixar para a semana que vem, certo? Ela acabou de avisar aqui, boa aula, mas deixa para a semana que vem, tá? Então vamos lá. Então todo mundo aqui já está com o seu Corona, Recode, exatamente. O Recode é o curso complementar que a gente vai fazer
como ela disse, não é tão complicado, geralmente é uma exigência nos editais. Eu fiz na época, ano passado, quando eu fiz também o programa, além de jogar eu também crio jogos, tá? Até faz na, então, eu tô com a camisa aqui. Esse era o projeto do, do ano passado, né? Além de jogar, eu faço jogos. Então, vista a camisa literalmente. Então, vamos lá. New Project, tá? Quando a gente clicar nesse ícone do New Project, ele vai abrir pra gente a seguinte caixa de texto, tá? Você tem Application Name. Nesse Application Name, você vai colocar o nome da sua aplicação, tá? Qual o nome que eu coloco? Cara, isso fica a seu critério. Como a gente está aqui tendo as primeiras impressões a respeito do Solar 2D, a gente pode renomear, pode colocar o nome do nosso projeto como primeiras impressões. Tá? Eu estou colocando sem acento e utilizando aquela forma de escrita que é meu case. Estou começando com minúsculo e depois impressões eu estou colocando maiúsculo. Tá? No próximo caixa de texto, a gente tem Project Folder. Por padrão, o Solar 2D ele cria dentro da pasta documentos do usuário de vocês no Windows, ele vai criar uma pasta chamada Corona Projects, tá? E aí no caso, ele vai criar uma pasta dentro de Corona Projects com o nome do projeto, do nome da aplicação, tá? Então, nesse caso aqui, a pasta do meu projeto vai ficar C2 pontos, usuário, né? Aí o meu usuário, OneDrive, documentos, Corona Projects, primeiras impressões, tá? Se eu quiser mudar, seu critério, você vem aqui em Browse e localiza um local onde você queira colocar. Eu, por padrão, utilizei sempre o padrão do próprio programa, né? O Corona Project, tá? Ele cria a pasta Corona Project e dentro dela cria uma outra pasta com o nome do nosso aplicação, tá? Do lado esquerdo agora, vocês podem observar no de vocês que existem 4 opções, tá? De projetos, de templates de projetos, que são modelos de projeto. Você tem a primeira opção que já vem marcada por padrão, que é o blank, que ela cria toda uma pasta com um arquivo main.lua, tá? Só que ele vem todo em branco. A segunda opção, o Tab Bar Application, é que se você fosse utilizar uma aplicação de multi-telas, tá? Multi-screen. A terceira opção, ele já vai criar um jogo com as bases físicas. Porque a gente vai ver que ao longo do nosso desenvolvimento do código, a gente vai, para dar vida às nossas criações no nosso código, quando adicionar vida, a gente vai estar trabalhando a física. Então, quando a gente adicionar física ao nosso código, a gente vai estar adicionando vida aí, tá? Então, essa terceira opção, ele já cria uma base para jogos com aquela física que ele vai solicitar para dar movimento aos personagens, dar movimento aos sprites, toda aquela a movimentação do ambiente, tá? E a última opção é um e-book, é um aplicativo que ele tem em forma de e-book, que ele vai ter múltiplas páginas, tá? E aí ele vai fazer e aí ele vai deixar ele preparado, tá? Então, por padrão, que a gente vai sempre trabalhar aqui, vai ser com a opção blank, em branco, porque sempre a gente vai começar um projeto em branco, tá? Ao lado direito, você tem o Upright Screen Size. O que é o Upright Screen Size? Aqui a gente vai pré-determinar o que é que a gente vai utilizar, tá? Nós temos 3 opções.
a Phone Preset, que é o tamanho por padrão de telefone, tá? E você tem também a opção Tablet Preset, que aí vai puxar um formato de tablet, ou a terceira opção chamada Custom, que aí eu vou customizar a altura e a largura, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos deixar como Phone Preset, que vamos desenvolver como se fosse um aplicativo para celular, tá? Então, como a gente não mexeu, a gente não fez essa questão da customização, ele por padrão, ele vai deixar a largura em 320 pixels, tá? E a altura, height, ele vai ficar em 480 pixels, tá? Então assim, ó, como é que funcionaria essa questão dos pixels, tá? Deixa eu abrir aqui o Paint para vocês verem aqui uma coisa. Então aqui, ó, eu tenho aqui no Paint essa figura personalizada, esse tamanho personalizado aqui, que ele é referente ao celular que a gente vai trabalhar agora, tá? Então para ficar mais próximo, parecido de um celular, eu vou colorir aqui esse celular aqui todo de preto, tá? Então você tem aqui, se a gente observar, a gente tem aqui no eixo X, que seria essa barra aqui em cima, ó, onde o mouse está correndo, ele está dando exatamente 320 pixels, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos um eixo X e nós temos um eixo Y, tá? Então o eixo X, ele começaria a partir daqui, ó. Aqui é o eixo X, tá? Vou botar aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Aqui é o eixo X. Tá maiorzão aqui. 28, 18. Pronto. Aqui é o eixo X, tá? Então, o eixo X, bem aqui nesse eixo X aqui vai ser 0, 0, tá? E aqui desse outro lado aqui, ele vai ser 320. 320. Então assim, ó, o que é que eu sei até o presente momento, tá? A gente trabalha no 2D, eu tenho o eixo X, que vai ser aqui nessa horizontal, e vai de 0 pixels a 320 pixels, que vai ser a pontinha da bordinha bem aqui, e o 0 vai estar aqui. E vou ter também o eixo o celular polifônico. E vou ter aqui no Y aqui, ó, mais ou menos o cento e... Aí aqui eu tenho o eixo Y, tá? Vou puxar o eixo Y aqui mais ou menos. Vou ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, vou puxar o eixo Y bem aqui para ficar mais ou menos bem na meiuca, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o meu eixo Y, tá, gente? Como eu falei, o eixo Y ele fica na vertical e o eixo 0 e o eixo X na horizontal. E bem aqui vai começar em 0, tá? E aqui o bonitão vai até os 480 pixels, tá? Então, basicamente, quando a gente começar por que eu estou falando dessa questão do eixo X, por que eu estou falando dessa questão do eixo Y? Vocês vão ver que quando a gente começar a puxar as funções para exibir um texto, para exibir um círculo, para exibir um quadrado, para exibir um retângulo, um polígono, tudo isso a gente vai colocar, até a localização dos nossos sprites, do nosso background, tudo isso vai ser baseado no eixo X e no eixo Y, para a gente poder ter uma localização correta. Vou saber fazer logo no começo assim, Gustavo, ficar assim, ó, pegar. Não. Você vai começar nos primeiros momentos, você vai brincar.
com esses eixos, entendeu? Eu vou puxar mais para a esquerda, eu vou puxar mais para a direita, vou puxar mais para cima, vou puxar mais para baixo. Essa orientação inicial aqui que eu estou passando para vocês aqui é o que vocês têm que ter em mente, tá? Então quando vocês forem ter uma orientação em relação ao eixo X e o eixo Y, é sempre essa. Ele é com a nossa escrita e a nossa leitura, tá? O eixo X vem da esquerda para a direita, ele aumenta da esquerda para a direita, e o eixo Y aumenta de cima para baixo, como se a gente estivesse lendo uma redação. Beleza? Então, essa parte aí é bom estar bem fixa na cabeça de vocês, tá? Eixo Y, eixo X, eixo Y, tá? Voltando para o nosso queridão Solar 2D, tá? Então vocês viram que por padrão ele vai estar lá com 320 de eixo X e 480 eixo Y. A última opção que ele mostra para nós aqui é o Default Orientation, ou seja, a orientação padrão. Se eu for criar um jogo com o celular em pé, eu uso essa opção Upright, tá? Se eu quiser criar um jogo, uma aplicação em que ele fique na horizontal, eu seleciono essa outra opção Sideways, que é de lado, tá? Então, nesse primeiro momento, como vão ser alguns códigos que a gente vai utilizar para mostrar como ele funciona, vamos também na opção Upright, tá? É só para iniciar aqui a brincadeira, tá? Quando a gente fizer isso, vocês vão ver que ele vai dar uma trabalhada e ele vai fazer o que? Você viu que ele pipocou várias coisas na minha tela. Vamos lá, parte por parte, tá? Como eu estava com o VS Code aberto, ele automaticamente já puxou o VS Code aqui e me fez uma pergunta. A pergunta é essa, que é padrão, que provavelmente ocorra com vocês também, tá? Você confia nos autores dos arquivos dessa pasta, tá? Até se o meu VS Code tivesse fechado e eu depois abrisse a pasta do projeto nele, ele ia fazer essa pergunta para mim a primeira vez, se eu ia confiar naqueles autores. Por quê? Porque ele está acessando uma página que não foi criada pelo VS Code. Então ele, por padrão, ele faz essa pergunta de segurança se você confia nessa pasta que você está acessando, certo? Então, você está acessando arquivos que não são confiáveis no momento. É um espaço de trabalho confiável. Você confia nos autores? Confio. Fui eu que criei, beleza. Aí você vai ver o que ele traz aqui pra gente. Ele vai trazer, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver, tá? Desculpa. Então vocês vão ver aqui, ó, que num primeiro momento, oi, estão me ouvindo? Deu um probleminha aqui na minha conexão, rapidinha, mas está todo mundo me vendo, né? Tranquilo? Beleza. Tá. Deu uma paradinha, mas voltou, né? Show. Beleza, galera. Então, assim, ó, quando eu criei o projeto lá no Solar 2D, o meu VS Code estava aberto. Então ele automaticamente criou, tá? Ele automaticamente criou o arquivo main.lua, tá? E já trouxe algumas informações, tá? Ele botou aqui, ó, main.lua e seu código aqui. Beleza? Tranquilo. Só que a gente tem que observar o seguinte. Vou fechar o VS Code aqui, ó. Outra coisa que ele pipocou na tela, ou seja, ele lançou aqui na minha tela, como eu falei para vocês, ó, ele criou para mim de forma automática, na hora que eu dei o OK, ele criou uma pasta primeiras impressões dentro da pasta Corona Project, que é a pasta padrão do aplicativo Solar 2D.
Então, se a gente observar aqui, ele traz o main.lua, tá? Ele traz o icon.png, o config.lua, que também é um outro arquivo que é importante para as configurações do nosso aplicativo, tá? Tem a build settings, que é um arquivo também padrão, e alguns recursos de Android, alguns recursos em relação às imagens, que são pastas padrões que a gente não vai apagar, tá? É só para vocês entenderem que acontece. Quando o Corona Pro, o Solar 2D cria a nossa pasta, nossa pasta de projeto, ele cria todo um ambiente favorável para o sistema rodar. Por isso que ele tem todos esses arquivos aqui. Mas a priori, nós vamos mexer só em um, tá? Que é o main. E exatamente, para quem criou o projeto e ficou aquela coisa gigante, é só que em View, Zoom In ou Zoom Out. Ou, quem preferir, pode utilizar o Ctrl- ou o Ctrl+ para aumentar. O celular que eu vou utilizar aqui, porque eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, vocês também podem vir na mesma aba View, View S. Você tem como escolher entre uma série de celulares aqui. Eu acho que fica bacana a gente ficar utilizando aqui o Samsung Galaxy S21, tá? Tipo o top dos Samsungs agora, sei lá. Creio que sim, o S21 acho que é um dos nossos últimos lançamentos. Então, se ficar um pouco grande para vocês, é só fazer a questão do Ctrl- e o Ctrl+ para dar zoom, tá? Então, assim, ó, a gente vê que ele ficou aqui, ó. O que é que aquele minha tela inicial do Solar 2D virou, tá? Essa pasta em si eu posso fechar. Isso não vai me trazer nenhum benefício nesse primeiro momento, tá? Provavelmente o console de vocês aí vai estar branco. Eu prefiro tema escuro. Então, quem prefere também um tema escuro, é só clicar aqui nessa catraquinha aqui, ó. Aí Visual Theme, aí ele tem essa opção azul, tem a opção padrão do sistema e tem essa opção Dark, que seria um modo noturno, tá? Então, assim, ó, lembra de todos aqueles códigos que a gente fazia para trás, que sempre a gente utilizava um print e ele exibia no console. A gente tinha que ir lá, abrir o VS Code, colocar o código e dar um play para poder ver o que ele printava no terminal. Pronto. Basicamente, esse moço aqui, tá aqui, ele faz o mesmo papel que o terminal lá no VS Code, tá? E aqui para nós ele vai ser legal porque ele vai estar exibindo todos os erros, todos os prints vão sair aqui. Toda aquela informação oculta que para mim às vezes é necessário que ela seja coletada, a gente vai conseguir ver aqui nesse console. A gente vai meio que deixar de lado aquele console anteriormente do VS Code, tá? E vamos focar nesse console aqui do Corona Simulator, tá? Que é do Solar 2D. Continuando. Como a gente criou a pasta e tem gente que não estava com o VS Code aberto, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão abrir a pasta dentro do VS Code, que aí vai ficar mais fácil fazer essa administração, tá? Então deixa eu minimizar essa, aí vamos supor, eu vou abrir lá na pasta. Lembra quando a gente instalou o VS Code, tinha uma opção de colocar abrir com code, essa opção aqui, ó, abrir com code. O que acontece? A gente vai chegar lá na pasta do projeto e vamos clicar com o botão direito em cima da pasta e abrir com code. O que ele vai fazer? O VS Code automaticamente
já vai abrir aquela pasta dentro dele, já listando todos os arquivos na pasta, facilitando o nosso uso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente for começar a escrever nosso código, salvar ele e mandar ele rodar no Solar 2D, ele já vai trazer a informação atualizada. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui meu explorador de arquivos, tá? Vou vir aqui na pasta documentos, Corona Projects. Isso se você não alterou a página, a pasta padrão, tá? Então, Corona Projects, vamos procurar aqui, ó. Corona Projects, tá aqui, ó. Abri o Corona Projects. Aqui eu já tenho uma série de outros projetos que eu já trabalhei neles, que a gente vai ver aqui durante as nossas aulas, tá? Mas provavelmente o de vocês vai ter só uma pasta, que é exatamente primeiras impressões. Foi a pasta que a gente criou agora quando a gente criou o projeto. Então, eu clico com o botão direito, tá? Abrir com Code. Essa opção aqui. Quando você fizer isso, abrir com Code, ele vai acionar o teu VS Code, tá? E já vai abrir aqui, ó, de cara. Como eu falei, provavelmente ele vai fazer uma pergunta para ti se essa pasta é confiável. Você vai confirmar que a pasta é confiável, porque afinal de contas foi a gente que criou agora. Não foi nem a gente que criou, foi o Solar 2D que criou a partir do momento que a gente criou o novo projeto, certo? Então, até aqui, tudo ok, tudo certo, tudo tranquilo. Vamos prosseguir. Vamos lá, mãozinha subindo aqui para eu poder ver. Eu não encho o saco de vocês das câmeras, mas eu gosto do feedback, tá? Então aqui, ó, nós vamos aqui, ó, abrir aqui, tá? Vocês vão ver que eu tenho, show, é isso aí que eu gosto. Ó, você vai ver aqui que eu tenho aquela pasta, que eram meus exemplos de lua, que a gente vai deixar agora meio que de ladinho, tá? E aí vocês vão observar que nós temos aqui, ó, todas aquelas pastas e arquivos que estão contidos dentro do nosso projeto, tá? Então você tem aqui, ó, primeiras impressões é o nome da pasta, como eu falei, ó, o building.setting, o config.lua, o icon.png e o main.lua. A priori, no primeiro momento, a gente vai praticamente trabalhar só com o main.lua, certo? Que é exatamente aqui. Então, ele, quando abre a primeira vez, ele traz essas informações aqui, né? Dizendo que aqui é o main.lua, identificando o arquivo com aquele cabeçalho e seu código aqui. Posso simplesmente chegar, apagar, para poder começar a trabalhar do zero, tá? Uma coisa importante que eu quero que vocês verifiquem no de vocês é o salvamento automático, tá? Como é o salvamento automático do VS Code se dá? Vocês têm que clicar aqui no arquivo, vir aqui em depois de compartilhar, salvamento automático. Se o salvamento automático estiver marcado, ele vai estar com tipo um Vzinho ao lado do nome do salvamento automático aqui, ó. Então vocês têm que clicar uma vez e desmarcar ele. Ah, professor, por que está desmarcando o salvamento automático? É simples, gente. Porque à medida que a gente for inserindo o código e o salvamento automático está habilitado, cada caractere novo que eu digito no código, ele vai querer salvar. A partir do momento que ele salvar aquele código lá no main.lua, e eu estou aqui com o meu console do Corona, do Solar 2D aberto, ele vai querer rodar o código de novo. Ele quer fazer um relaunch do projeto no simulador. Só se o código... Aí o que acontece? Como o código vai estar incompleto isso... Beleza, Luiz. Como ele vai estar incompleto, ele vai dar erro. Então assim, para evitar de... Enquanto tu ainda está digitando uma linha e ele já está dando erro lá no simulador, a gente deixa da seguinte forma: tira o salvamento automático. A hora que a gente salvar, ele já vai fazer o relaunch lá, ele já vai rodar o simulador. Então, assim como no
Sublime Text, que a priori a gente ia utilizar o Sublime Text. Meus amigos, eu tive que me render ao VS Code, tá? Eu andei pesquisando umas coisas, e inclusive eu vou trazer hoje, mostrar para vocês aqui uma extensão muito bacana para a gente utilizar aqui no VS Code. Nossa, vai facilitar a nossa vida assim, ó, muito, 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 tá? Então, ó, como eu falei, voltando aqui, ó, você tem o main.lua, que é esse nosso que a gente vai trabalhar aqui, e o config.lua, quando você clica nele, ele abre aqui, ele começa a exibir uma série de informações que são as configurações dele, tá? Então aqui, ó, tem a aplicação, o que contém nele. Aí ele está me dizendo que essa aplicação vai rodar com uma largura de 320 por uma altura de 480, tá? Que é exatamente os pixels que foram padrões, tá? Um FPS, que é o frames per second, frames por segundo, de 60, tá? Que também é padrão. E a gente vai ter uma escala aqui Leatherbox, que é exatamente a em pé, tá? Isso aqui, mais lá na frente, a gente vai ver, se a gente quiser alterar aqui, a gente também pode alterar aqui depois de já ter sido criado. Não é porque eu criei que ele vai ser em pé com 320 por 480 que eu não poder mudar, depois de ter iniciado o projeto. Não, eu posso vir aqui no config.lua, fazer as alterações e beleza, certo? Então é só para nível de conhecimento. A gente vê como é que vai fazer, tá? Então assim, ó, para iniciar esse nosso novo parte, a gente vai primeiro lá em extensões, que aí eu vou falar o pulo do gato que eu aprendi, que eu recomendo fortemente agora para a galera que está aprendendo Lua, tá? Aqui no Visual Code, a gente pode vir nessa parte de extensões e digitar Solar 2D, tá? Quando ele aparecer aqui, ele vai mostrar somente duas opções. A primeira, Solar 2D Companion, tá? E a segunda, que é o Solar 2D Editor. O que é que esse Solar 2D Editor vai fazer? Ele vai fazer um autocomplete das funções. Ou seja, quando a gente começar a digitar uma função, ele vai trazer todas aquelas funções que ele trabalha lá. Porque assim, ó, a gente viu que Lua é uma linguagem de programação. Só que dentro da linguagem Lua de programação, ela existe toda uma biblioteca, tá? E essa biblioteca, ela tem as funções. E a gente sabe, a gente aprendeu que quando a gente vai puxar alguma coisa de uma tabela, a gente bota o nome da tabela, ponto, a localização dela. A gente viu nas aulas anteriores, tá? Isso vai fazer mais sentido quando a gente começar a executar. Esse moço aqui, essa extensão aqui em si, Solar 2D Editor, ele vai facilitar a nossa vida, ele auto-preenchendo o resto da linha de comando. Ele vai evitar, vai evitar que a gente digite errado e vai fazer com que a gente ganhe tempo, tá? Então, vocês procurem aí, tá? É nesse quarto ícone aqui, extensões, digitem Solar 2D e cliquem aqui nessa primeira opção. O meu está aparecendo desabilitado porque ele já está instalado. Então, assim que você executar clicar e instalar, ele rapidinho já baixa e já libera, tá? Olha aí, o Luiz Felipe chegou. Vou botar logo a presença do homem aqui para ele não perder o mar falta. Só botar a presença dele aqui, gente. Tá. Felipe. Boa. Tá. Então, deu certo aí, todo mundo instalou essa extensão, show de bola. Beleza. Simplesinho, né? Aí, o que é que vai acontecer? Uma vez que a gente colocou essa extensão, a gente vai ver que o Corona vai ter
as bibliotecas de display, tá? Vamos ver como é que vai funcionar essa questão das bibliotecas de display, tá? Elas basicamente, elas vão funcionar, tá? Como se fossem funções, certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu fechar aqui, ó. Lembra disso, tá? Isso é muito importante. Meu mousezinho. Tá. Vamos lá. Tá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é aquela coisa mais básica. Praticamente quando a gente pega um computador, pelo menos eu quando peguei um computador a primeira vez, eu queria escrever meu nome, cara. Eu queria escrever o meu nome. Então, eu vou aqui digitar para vocês como a função, né? Essa primeira função, essa função que é o display text, tá? Vou botar aqui, ó, display text. O que é que a display text faz? Ele exibe, né, o próprio nome já diz, exibe um texto no simulador. Comentando aqui o códigozinho que depois a gente vai botar lá para vocês terem a base, tá? Então ele irá adicionar um texto na tela e essa função ela vai esperar os seguintes valores, tá? Texto, a posição X, a posição Y, a fonte e o tamanho da fonte. Então, toda vida que eu chamar a essa função de display ponto new text, eu vou ter que passar as seguintes informações: texto, posição X, posição Y, fonte e tamanho da fonte, tá? Deixa eu minimizar essa aba lateral aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E vou fazer o seguinte, vou fechar aqui mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Deixa eu dar um Alt Z para fazer logo a quebra de texto aqui. Você repetido. Posso fechar. Relaunch Simulator, tá? Tô reabrindo aqui, ó. Pronto, aí vocês conseguem ver bem legal aqui, ó. Deixa eu abrir aqui mais. Pronto. Então, na tela de vocês aí, vocês estão conseguindo ver que eu tenho aqui do meu lado direito o meu simulador, tá? Que ele está imitando a tela do celular, tá? E eu vou passar agora a primeira função. Então eu começo aqui, ó, display. Aí você já vê que aquela extensão que a gente instalou já começou a facilitar a nossa vida, tá? Você tem aqui, ó, display capture, color, get, new circle. Você vai já ver quando a gente precisa de um círculo, tá? New image, quando a gente for trazer uma imagem, tá? Polígono, linha, rect. O rect a gente vai ver que ele pode ser um quadrado, um retângulo, tudo vai depender do jeito que a gente quiser. Mas vamos lá, nós estamos em set display new text, tá aqui, ó, display new text. Quando a gente clica em display new text, você vai ver que ele já autocompletou, né? Então ele está indo na tabela display, no índice new text, e aí ele te pede os options. Quais seriam os options, Gustavo? É aquela que eu te falei. Primeira opção que a gente tem que colocar quando vai exibir o texto seria a string, né, do texto. Posso botar o que eu quiser. Gustavo Menescal, ó, Menescal, tá? Segunda opção, ele vai me pedir
o eixo X. Qual a posição que eu vou colocar no eixo X? Lembrando que o eixo X vai de 0 a 320, tá? Então, se eu pegar aqui 320 dividir por 2, a metade vai dar em 160. Beleza, 160 pixels. Aí eu venho aqui, 160 pixels, tá? Próxima opção é ele me perguntando qual a posição Y. Vamos de novo recorrer aqui. Posição Y na vertical de 0 a 480. Metade de 480 seria 240. Então, eu colocando aqui uma posição 240, eu estou informando para a minha função que eu vou fazer o quê? Eu vou exibir um texto, que esse texto está ali entre as aspas duplas, que no caso é meu nome. A segunda opção após a vírgula é a posição X. Depois vem a posição Y, que eu botei 240, que está no meio dos pixels dele, tá? Aí eu tenho a fonte e por último o tamanho da fonte. Ah, professor, não quero indicar a fonte agora nesse momento. Não tem problema, meu filho. É só você colocar aquele valorzinho que a gente já conhece. Nil, nulo, que é que o Corona vai interpretar. Ah, se ele está colocando o valor da fonte como nulo, ele quer que eu utilize a fonte padrão. Tem como escrever a fonte padrão? Tem. System font. Tu prefere escrever system font do que nil? Melhor nil. Não tem perigo de errar. Então eu coloco aqui nil, tá? E por último eu coloco o tamanho que eu quero que ele exiba. 70. Fechou. Então, recapitulando, vou colocar como comentário. No primeiro eu tenho que colocar o texto, certo? O texto. Aí separo o texto. Logo em seguida, o posição X. Depois a posição Y, tá? E depois a fonte que eu vou querer. E depois o tamanho da fonte. Eu vou colocar só como F aqui, tá? E aqui depois eu vou botar TF, que aí vai ficar mais fácil aqui de entender. Que ficaria como a parte do texto. Eu tenho obrigatoriamente que inserir meu texto entre aspas simples ou duplas, tá? Isso aqui eu vou botar depois que fica mais fácil da gente tirar daqui. Tá? Vou botar aqui embaixo só para como se fosse uma informação adicional pra gente, tá? O X, o X, que representa a posição X, representa a posição X em pixels, tá? Você tem o Y, que representa a posição Y em pixels também, tá? Você tem o F, que representa a fonte, no caso o valor nil é a fonte padrão,
a fonte padrão, tá? E o último campo, que é o TF, que é referente, é o tamanho da fonte. Tamanho da fonte a ser exibida. Tá? Então, gente, a gente tem o eixo X, eixo Y, o texto, fonte e tamanho da fonte, tá? Então, assim, ó, diferentemente do que ocorria nos casos anteriores, que a gente pegava e dava o playzinho aqui, a gente não vai fazer mais isso, tá? Lembra que eu falei nas primeiras aulas que assim o VS Code também se comporta um parecido com o Sublime na questão da bolinha aqui em cima, ó. Vocês estão vendo aqui ao lado do main.lua, eu tenho uma bolinha. Isso está me informando que o meu código não está salvo. Como a gente logo no começo da aula a gente já pegou e desabilitou o salvar automático, vocês vão ver agora por que o salvar automático faz sentido, tá? Então aqui, ó, terminei de digitar o meu código, creio que ele está correto e vou dar um Ctrl S ou salvar. Então segura a tecla Ctrl S. Quando eu dou o Ctrl S, você vê que aqui aquela bolinha que anteriormente estava aqui, ela sumiu. E já apareceu uma opção aqui, ó. Solar 2D, o projeto do Solar 2D foi modificado. Você gostaria de relançar a simulação? Aí tem uma opção aqui, ó, lembrar minha preferência. Aí eu tenho a opção de relançar a simulação ou ignorar. Se eu fizer ignorar, ele não vai dar o reload, ele não vai fazer o relaunch, ele não vai relançar a minha aplicação, tá? Se eu fizer relaunch simulator, ele vai recarregar. E aí o que vai acontecer? Nossa, tá aparecendo meu nome, mas tá cortando. Pô, professor, o senhor colocou uma letra muito grande. Realmente. Vou de primeira coisa, vou diminuir o meu nome, vou deixar só Gustavo, tá? E vou diminuir um pouco a fonte para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então, a fonte está 70, eu vou botar aqui um 35. Espera aí, compadre. 35, tá? Tá vendo lá que não alterou nada lá. Por quê? Porque eu não salvei ainda. Ó a bolinha aqui. Na hora que eu der um Ctrl S, ele vai perguntar de novo. Quer de novo recarregar a aplicação? Eu vou marcar para ele lembrar a minha aplicação e vou dizer assim, ó, quero. Olha só o que aconteceu. Eu diminuí o tamanho da minha fonte aqui no código e automaticamente na hora que eu salvei ele já pulou lá. Se eu mexer aqui, por exemplo, no texto, tá? Vou tirar aqui vou deixar só o Gustavo. Salvei, truf, já exibiu lá, Gustavo. Vocês aí, no de vocês, tá dando certinho? Vocês estão conseguindo fazer isso aí com o nome de vocês? Beleza, né? Então assim, ó, aquela coisa, vamos mudar a posição dele, tá? Então se eu sei que no meu texto aqui, eu tenho aqui a posição do texto, tem a posição X, posição Y, a posição da fonte, pronto, ficou mais bonitinho o código assim. A posição da fonte e o tamanho da fonte, tá? Se eu vim aqui na minha pesca aqui, 160 era o meio daqui, vamos botar 50, para ver onde é que o nome do Gustavo vai agora. Ele vem aqui já, 50, salvei, opa, ele já puxou para cá, tá? Professor, por que você colocou 50 e já está comendo o Gustavo? É porque ele pega a palavra Gustavo e usa o meio da palavra Gustavo como se fosse o 50. Por isso que ele está começando a comer o G, entendeu? Ele encara aquele texto Gustavo como se fosse um bloco, como se fosse uma imagem, e o meio dele é a posição que ele vai se basear. Por isso que ele comeu a letra G ali. Então,
Às vezes você acha que vai colocar 50 e vai ficar legal, aí tu já vai aceitando, já vai mexendo aqui no próprio código, ó. Tu vem aqui de novo, opa, já vou botar um 60, dá um Ctrl S. Ó, já andou mais um pouco. Então tem que botar mais pra cá, já vem aqui, ó. 70, dou um Ctrl S. Opa, massa. Não, eu quero que fique bem coladinho. 69. Olha aí, ó, tá quase. Aí você vem diminuindo. Cara, o mais legal disso aqui é tentativa e erro. Tu vai mexendo aqui até chegar na posição que tu quer. Por isso que não é uma coisa pré-determinada. É mais para vocês aprenderem, vocês visualizarem como dá para trabalhar isso. Da mesma forma, o eixo Y, tá? Vamos mexer no eixo Y agora. É perfeito, isso aqui eu disse para vocês, que hoje agora começar a ficar legal. Vamos mexer no eixo Y, tá? Vamos fazer com que ele suba. Então, eu tenho aqui 240, eu vou botar um 100 aqui e vou salvar. Quando eu salvei, ele já pulou mais para cima. Vamos supor, vou botar ele agora para a direita inferior. Como é que eu puxei ele para a direita? Eu aumento o X e aumento o Y. Direita inferior. Então vamos botar 240 dando na metade. Vamos botar mais ou menos uns 300 aqui. E aqui eu sei que ele está indo de até 320. Vamos botar uns 250 aqui para ver o que vai rolar. Quando eu der um Ctrl S, olha quem foi. Gustavo foi lá para lá e já deu uma descida. Ah, mas eu quero descer mais ainda. O problema não é meu patrão. Deu um Ctrl S, ele vai descendo. E vai descendo. 420. Desceu. E lembrando que ele aqui vai até 480. Se eu jogar 480 aqui, pode ser que ele já coma. Ou não. E vai depender do tamanho do celular. 480. Ó, não comeu. Por quê? Porque esse celular aqui, ele no eixo Y dele, ele é maiorzão. Mas é como eu falei pra vocês. Quando eu rodar o meu jogo lá, ele vai no máximo até aqui, onde está esse Gustavo aqui, tá? Ele vai meio que exibir só isso aqui. Dependendo da forma que eu usar, ele pode utilizar o máximo do celular. Ele tem até uma função, gente, que é legal, que ele faz sumir essa barra de status aqui, para você ter um máximo de aproveitamento da tela do celular, tá? Então assim, ó, como primeira função mais básica que vocês vão aprender aqui em Lua é essa de exibir o texto, tá? Alguma dúvida? Vocês conseguiram fazer ele de vocês? Show de bola, tranquilo? Show, massa. Então, essa é o exemplo, tá? Eu vou deixar esse código aqui, ele vai estar aqui. Vou fazer da mesma forma que eu estou fazendo os outros, comentado, que aí vocês vão poder também depois treinar em casa, tá? Que depois provavelmente vai ter algumas tarefinhas que eu vou passar para vocês. Vou criar as pastas de vocês dentro da pasta da turma, que eu quero que vocês mandem uns prints para lá, tá? Para eu ver. Aí vocês façam um print parecido com esse. Bota aqui o código do lado, o celularzinho aqui e mostrando que deu para exibir no celular. Que aí eu vou ver que vocês estão realmente comprometidos Isso. Se alguém tiver problema em salvar no celular, tem de vir trocar o modelo do celular. Exatamente. É por isso que eu estou usando, como eu disse, eu estou usando aqui o Samsung aqui, que é o mais padrãozinho para Android, porque afinal de contas o aplicativo que a gente vai desenvolver aqui, ele vai rodar em Android, então estou preferindo usar um celular que seja mesmo Android, tá? Então, tranquilo, essa função do display text, tá? Eu vou aqui só comentar o resto do texto aqui para ele não atrapalhar lá. Que agora, da mesma forma que se eu der um Ctrl S agora, salvar, vocês vão ver que sumiu lá, né, o meu nome que estava lá no celular. Só depois de eu ter salvo ele. O próximo elemento que eu tenho para mostrar para vocês é adicionar um círculo, tá? Ele vai adicionar um círculo na tela. Vamos com calma, é aquela coisa. Vamos agora adicionar um círculo para vocês verem como é que funciona.
Então, a função para o círculo é a display new circle. Então vamos lá, aqui. Vamos lá, display new display circle, tá? Opa. O seu não salvou, você deu Ctrl S e ele não rodou lá. Quer compartilhar a tela, Ariane, para a gente poder ver? Pronto, vou tirar aqui a minha para você parar aqui a minha apresentação para você compartilhar a sua. Display.new text, tá certo, new, tal. Tá. Tu estás com o simulador aberto, tá aí, tá. Tá certo, ele tá exibindo. O que está ocorrendo de erro? Aparentemente não está ocorrendo erro nenhum não, você salvou. Ó, lá no teu main.lua, se você ver, ele está com um X, ele não está com a bolinha. Ele já salvou. Qualquer coisa que você digitar no código agora e você salvar, ele vai alterar lá no simulador. Faz o seguinte, ó, marca a linha 4 todinha com o mouse. Aí dá um Ctrl, ponto e vírgula para transformar ele em comentário. Dá um Ctrl S agora. Tu viu que apareceu a bolinha lá em cima, né? Quando der um Ctrl S é para ele sumir o Ariane lá. Tá vendo? Sumiu. Ele tá funcionando. Então deu certo. Tranquilo. Diz nada. Você vê, toda vida que você salva o seu código, ele automaticamente recarrega no simulador. Isso é que é o bacana, tá? Então deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui pra gente voltar. Tela cheia, 2, compartilhar. Vamos lá. Tá, querido. Então, vamos agora para a nova, né? Que é o Display Circle, que ele vai exibir um círculo. Exibe um círculo, tá? Então você vem aqui, Display, e aí procura aqui, ó, New Circle, essa segunda opção, tá? X-Center. Você vai ver que agora um círculo, ele vai trazer já uma coisa já facilitando a vida da gente, que na minha época não tinha. Eu achei isso aqui fantástico, por isso que eu tô tendo um prazer de trazer isso aqui para mostrar para vocês, tá? Então assim, ó, a mesma, parecido com o text, tá? Ele vem da tabela display, o índice new circle. Aí o que acontece? Aí ele traz também para mim 3 opções a serem preenchidas, tá? O X center, ou seja, o eixo X, o Y center, o eixo Y, tá? E por último, o radius. Voltando lá para nossa época de matemática, trigonometria, geometria, a gente sabe que o tamanho do círculo é dado pelos raios, né? Pelo raio dele. Então o radius nada mais é do que o raio, o tamanho dele, a circunferência dele, tá? Então vamos lá. Posso fazer o mesmo esquema. Eixo X eu sei que é 160, o meio dele eu tenho 240, a metade do eixo
Y, né, que é o em pé, e eu quero dizer que aqui eu quero um ciclo de 50, tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que eu fizer o Ctrl S, voilá, apareceu um círculo aqui no meu celular. Mesma coisa que a gente viu da outra vez, gente. Se eu aumentar a última posição aqui, então, para facilitar o entendimento, vou criar o comentário, tá? Aqui nesse primeiro a gente vai ter o eixo X, aqui eu vou ter o eixo Y e aqui eu vou ter o raio, tá? Então, maiúsculo aqui fica mais fácil. Y e o X, tá? Então, toda vida que eu criar um círculo, eu vou ser obrigado a informar esses três valores para ele, tá? Então, X representa a posição em pixels, vou copiar até aqui para não ter retrabalho, né? Então, ó, X representa a posição X em pixels, mesma coisa do Y, é a posição Y em pixels, e nós temos agora essa última agora que é o R, que é o tamanho do círculo. No caso é o raio dele, tá? Aí aquela coisa, professor, eu posso simplesmente exibir o meu nome e posso também exibir um círculo, brincar com essa posição do círculo? Claro, meu patrão, claro que pode. Então vamos botar aqui, ó, vamos baixar ele aqui para não dar conflito. Vamos botar ele aqui em 360, vamos salvar, vamos ver que o bichão já baixou. Quero mais, vou botar 400, vai dar uma baixadinha e vou reativar aqui, vou deixar descomentar esse meu código aqui e vou mandar salvar o que ele vai dar. Ó, você tá vendo aqui que eu tenho o nome Gustavo e tem o meu círculo. Vou botar o bichão aqui para 160 no meio, dá um salvar, ó, ele tá exatamente abaixo do meu círculo. Por quê? Porque ele tá na posição Y dele aqui, ó. Ele tá a 80 pixels depois da posição do círculo. 400 e o outro tá 480. Beleza? Você tá vendo aqui que ele vai jogando lá para baixo. Se eu quiser passar ele para cima, é muito fácil. Eu tenho aqui a bola em 400, vamos botar aqui uns 350 para ver se ele passa. 350. Opa, não passou ainda. Entender agora como é uma questão de tentativa e de várias tentativas até você encontrar a posição. Olha, ó, agora já ficou bacana. Isso aqui vocês vão encontrar certeza quando vocês forem desenvolver os projetos de vocês. Vocês forem fazer os desafios, vocês vão sempre estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Cara que tem duas, por que a gente usa duas telas? É exatamente para isso. Tá vendo que tá apertadinho aqui, né? Eu estou com um código aqui com um tamanho bem grande para poder vocês conseguirem ver aí na exibição da minha tela, e ao mesmo lado eu tenho um simulador. Quem tem a possibilidade de trabalhar com duas telas, sensacional, porque aí tu vai ter uma tela toda para o código e outra tela só para o console e o nosso queridão aqui, ó. Lembra do queridão do console aqui, ó? O console tá aqui, ó. Todas aquelas informações que ele rodou, ele foi puxando aqui, ó. Ele simplesmente traz todo o relatório. Aí vamos supor aqui, ó. Vamos quebrar o código, tá? Para vocês verem como é que ele funciona aqui, o nosso queridão aqui, ó. Vou voltar aqui no Visual Code,
E propositalmente eu vou tirar esse parênteses. A gente já vê que ele já ficou vermelho ali, já mostrando tipo, ei meu patrão, tá errado ali, mas eu vou salvar só para vocês verem o código quebrar. Salvei, ele já deu um erro lá. O que é o erro que ele me deu? Ele diz assim, ó, main.lua, que é o arquivo principal que a gente está trabalhando, tá? 16, tá? 16. Aí o que acontece? Esse 16 aqui, ele está fazendo referência a essa linha aqui, ó, do display new circle, tá? Aí, expected to close, aí tá dizendo assim, ó, 16, mas não é o 16 daqui, é 16 daqui, ó, é line 4. Aí tá dizendo assim, ó, expected to close, parênteses, ou seja, ele está esperando um parêntese para fechar aquela função. At line 4, na linha 4, near display, perto do display, tá? Então assim, ó, do you want to relaunch the project? Se eu disser que eu quero fazer um reload do project e não tiver salvo lá no main.lua, ele vai continuar apresentando o erro. Se eu disser não, o simulador vai dizer, beleza meu patrão, tá aqui mais quem tá enchendo o saco, eu não vou mais te perturbar para tu dar um relaunch no projeto. Aí é que entra também o nosso querido console do simulador do Solar 2D. O que ele vai dizer aqui para mim, ó? Erro de sintaxe. Aí ele diz, ó, aqui ele vai puxar todo o nome do arquivo, tá? C2 pontos, usuário, menscal, tal. Desculpa. Peraí. Então assim, ó, ele vai trazer, tá? Todo o local do arquivo. Aí ele vai mostrar aqui, ó, um fecha parênteses era esperado para fechar um parêntese que estava aberto, tá? Então ele vai mostrar um parêntese assim, é esperado para fechar com outro parêntese na linha 4, próximo do display. Então, às vezes, como acontece com muito usuário, não adianta negar isso para mim, que desde que eu me entendo por gente eu trabalho com usuário, tá? Às vezes dá uma tela de erro, uma mensagem de erro, você automaticamente só diz ok, cancela, fecha e nem lê. Esse moço aqui vai ajudar a gente. Caso ali, quando ele te perguntou, deu um erro, mostrou o erro e perguntou se eu queria reiniciar o projeto, sim ou não, se eu inadvertidamente coloco não quero relançar o projeto, né? Ou quero relançar o projeto e não vejo ali o erro, eu tenho como recorrer ao nosso querido console, tá? Que nada mais nada menos ele vai ser como se fosse um arquivo de log. O arquivo de log é um registro. Ele vai anotando todos os passos que tu vai dar, ele vai exibir aqui. Lá na frente ele vai nos auxiliar bastante. Tem como limpar às vezes a gente corrige uma parte do código, manda rodar, ele já dá erro em outro lugar. E aí o que acontece? Essa tela aqui confunde a gente, pode às vezes confundir a gente. Se eu quiser limpar, eu clico no X, aí ele vai remover todas as informações que tinham aqui, tá? Ele perde. Aí vou mandar rodar de novo, tá? Vocês vão ver que ele vai quebrar, porque eu não corrigi o código. Ó, eu venho aqui, ó, dou um Ctrl R e ele já me deu o erro de novo. É exatamente o que está escrito aqui, é o que está escrito aqui, ó, erro de sintaxe, tá? E aí ele mostra que aqui ele estava esperando um fechamento de parênteses porque tinha um parênteses aberto na linha 4. Cara, sensacional, cara. Não precisa ficar procurando onde é o erro. O cara já tá te dando ali na tua cara agora onde é que é o erro. Isso é que é massa.
Isso aqui é bacana. Então, vamos lá. Volto lá pro VS Code. Opa, linha 4. Realmente tá faltando um parênteses, ó. Vamos salvar. Quando eu salvar e já com o meu arquivo main.lua corrigido e salvo, aí sim, do you want to relaunch the project? Você quer relançar o projeto? Voa lá, nosso querido de volta aqui, tá? Então, vocês vão vendo que são algumas coisinhas que vocês vão pegando no dia a dia que daqui a pouco na frente eu vou dizer assim, dá um relaunch no teu projeto aí, tu já sabe, opa, relaunch do projeto, Ctrl L, salva o projeto, Ctrl S. Então, sempre que tu tá com o teu simulador do lado e o código do lado, tu em tempo real, tu vai modificando o código e ele já vai alterando ali para tu ver como é que ele tá ficando. A mesma coisa a gente vai fazer lá na frente quando a gente estiver trabalhando com HTML. O HTML e o CSS. A gente vai criar um live server que à medida que a gente vai alterando o código de HTML aqui no VS Code, ele automaticamente lá no navegador do Chrome, o Edge, o navegador padrão de vocês, que vocês utilizam aí na casa de vocês, ele já vai exibir a página da web com essas alterações feitas direto no código, porque a gente vai estar rodando um live server, tá? Então, display new circle, beleza, tá? Então vamos para o próximo. O próximo seria o nosso querido display new o display new rect, tá? O que é que o display new rect vai fazer? Ele vai adicionar um quadrado ou um retângulo, tá? E ele vai também, da mesma forma, ele vai solicitar para a gente alguns valores, tá? Valores esses que serão respectivamente posição X, posição Y, largura e altura. Professor, por que largura ou altura? Porque exatamente a gente vai trabalhar com uma figura geométrica que a gente pode transformar ela tanto num quadrado, que aí seria o que? A largura e a altura iguais, tá? Ou larguras e alturas diferentes que o transformariam em um retângulo em pé, um retângulo deitado, tá? Então, indo aqui para o nosso VS Code, vamos colocar agora o display new rect. Comentário, display new rect. Display new rect. Só um minutinho, gente, aqui, peraí. Desculpa aí a interrupção, mas é porque foi uma emergência mesmo, tá? Vamos ver se eu consigo aqui pelo menos mostrar o rect pra gente finalizar aqui para ir pro intervalo, tá? Então, como a gente estava no new display rect, tá? Então, rect, eu digitei errado aqui, rect, tá? Display new rect. O que ele vai exibir pra gente? Um quadrado, exibe um quadrado ou um retângulo. Tudo isso aqui eu vou passar para vocês os slides depois direitinho também, para vocês terem esse material de apoio, tá? Então, na hora que a gente faz começa a iniciar a função, que eu coloco aqui, ó, display, da mesma forma como os outros, né? Display ponto new rect. O que ele traz aqui para mim, ó? Exatamente o que a gente falou. O eixo X, o eixo Y, o width, que o width é o que? É a largura, tá? E o height, que é a altura. Largura,
altura, tá? Então eu boto aqui, eu quero, deixa eu ver aqui, 160 ali, vou botar ele 160 também, para ele ficar no meio, no eixo X, tá? No eixo Y, eu vou botar ele aqui, um está no 400, outro está no 300, vou botar ele no 200, vou botar ele no 200, para não bater com ninguém, e como primeiro momento eu vou fazer ele um quadrado, né? Então se eu tenho 50 ali, eu vou também fazer 50. Eu vou fazer 50 de largura por 50 de altura. Quando eu der um Ctrl S, voa lá. Quem aparece lá pra gente? Um quadrado, tá? Lembrando, como eu falei, se eu colocar as mesmas proporções de largura e altura, ele vai me aparecer um quadrado. Se eu mexer nas proporções, colocar proporções diferentes, eu vou ter um retângulo. Retângulo esse que pode ser em pé ou retângulo esse que pode ser deitado. Desculpa, gente. Vai depender dos valores que eu colocar. Vamos ver aqui. Se eu coloco 50 e 100, vou botar 100 de altura e dou um Ctrl S, você vai ver que ele se transformou num retângulo em pé. Agora se eu inverter, se eu botar 100 aqui e 50 aqui, ele vai virar um retângulo mais convencional que a gente conhece, né? Que é aquele retângulozinho deitado. Então, vocês podem observar que parecido com os demais códigos anteriores, as demais funções anteriores, a gente tem essa exibição do retângulo barra quadrado com as mesmas exposições. Então você tem aqui, ó, o eixo X, de novo, né? Desculpa estar sendo chato, é só para fixar, tá, gente? Eixo X, eixo Y, aqui vai ser a largura e aqui eu tenho a altura, tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho, vou fazer os dois exemplos, tá? Aqui eu vou fazer um quadrado e logo embaixo eu vou fazer um retângulo, tá? Aí eu tenho aqui, ó, quadrado, tá? E aqui embaixo eu vou fazer um retângulo. Display New Image Rect. Não, Display New Image não, Display New Rect. Tá aqui, ó, Display New Rect. Ele já puxou de novo. Aí eu boto lá 160, que eu quero ficar na mesma posição. Aí eu vou botar aqui 100 no eixo Y. E aqui eu vou botar, como eu fiz aqui, ó, 100. E aqui eu vou botar 50. E aqui eu vou botar 50 e 50 para poder ele ficar um quadrado. E aqui eu vou ter um retângulo. Retângulo. Salvar. Vejam só. Então, eu tenho aqui um exemplo no meu Corona, que eu tenho um círculo, um texto, um quadrado e um retângulo, tá? Cara, isso aqui é como eu falei, não tem vida ainda, porque ele não tem física, tá? Mas ao longo dos nossos estudos, a gente vai poder aplicar física e aí ele vai começar a pegar movimento, tá? A gente vai poder fazer com que um círculo desse caia e quique e vá para o lado, e vá para a esquerda, e vá para a direita com o uso do celular. Tudo isso aqui a gente vai ver. É como eu estou dizendo, a gente está ainda engatinhando agora, está começando a ficar legal, porque a gente está simplesmente exibindo essas informações aqui para a gente, né? Tá abrindo um mundo novo para a gente. A gente vai ver ainda hoje, que logo mais agora a gente vai para o intervalo, tá?
o que a gente ainda tem para ver hoje, que é bem legal. A gente vai ver o Rounded, que é a forma redonda. Nós vamos ver o Display New Image Rect, que ele vai o quê? Ele simplesmente vai buscar uma foto, tá? Que aí isso vai possibilitar a gente trabalhar, por exemplo, com sprites lá na frente, tá? Você vai ver que a gente vai poder fazer algumas informações que vão trazer pra gente assim, ó, mostrar a altura e mostrar a largura da tela, tá? Eles vão poder exibir essa informação pra gente printar no resultado. A gente vai poder também criar, certo? A gente vai poder criar variáveis locais para poder, quando a gente tiver que alterar uma posição, em vez de a gente ter que sair alterando em vários locais, a gente altera num local só e ele já automaticamente corrige a posição dos demais, tá? E aquela que eu falei, né? A outra que é a opção do Display Status Bar. E aí, avançando amanhã, a gente também já vai ver como colorir, como fazer umas coisas diferenciadas, tá? Então, gente, nós vamos sair agora para o nosso intervalo. Vamos botar aqui como se fosse 9h05 às 9h25. 9h25 nós estamos de volta, tá? E aí nós vamos finalizar, eu quero, se possível hoje, finalizar todas essas formas geométricas, toda essa parte inicial, que aí eu quero passar mais exercíciozinho para vocês, não tem pressa, que aí a gente complementa, que vai praticamente ficar por final de semana, que eu quero que vocês façam isso para mim, tá? Quando eu terminar aqui, eu vou passar os exercícios para vocês no final da aula, vocês vão me apresentar na segunda-feira, eu vou criar a pasta e vocês vão colocar lá o print, parecido com o que está aqui, tá? Desse jeito aqui, vocês vão bater a foto assim mesmo do código com a exibição de vocês, tá? Então, vamos lá para o intervalo, vamos tomar uma aguinha, banheiro, fazer um lanchinho e às 9h25 nós estamos de volta aqui, tá? Valeuzão, galera!